O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um pequeno instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós celebramos esse 30º domingo do tempo comum. E até mesmo a partir do Evangelho, nós temos uma continuidade com o domingo anterior. O Evangelho do domingo anterior foi aquele Evangelho da viuvinha, que estava ali importunando o juiz para que fizesse justiça a ela. Mas era no sentido da oração, né? Que Jesus estava nos alertando sobre como nossa oração tem que ser. Insistente, perseverante. Então hoje nós temos essa continuidade. Jesus ele continua a contar uma parábola e Lucas novamente ele já dá o sentido da parábola no início dela. Essa parábola era para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. É para essas pessoas. Aqui, Jesus, é interessante que o Evangelho não registra para que grupo é. É para os discípulos, para os fariseus, não fala. Mas para alguns que confiam na sua própria justiça e desprezam outros. Todos nós estamos aqui ouvindo hoje essa parábola. Todos nós aqui somos chamados a ouvir e ver o que Jesus quer de nós neste final de semana a partir desses 2 modelos de oração. A oração do fariseu e a oração desse cobrador de impostos. O fariseu, ele significa, o termo próprio fariseu, ele vem significar separado. Aquele que se colocava de modo separado, podemos assim dizer, no sentido de não ser como as demais pessoas. Eram aquelas pessoas que se achavam santas. Ainda bem que só tem no tempo bíblico pessoa assim, né? Que se acha santo, perfeito, em tudo. E aqui, o fariseu era esse homem que mostrou um modo de rezar que no começo foi bem. Ele até falou: eu te agradeço, ó Deus, né? Ó Deus, eu te agradeço. Até aí foi bom. Depois desgringolou. Depois ele começou a fazer uma oração de autoelogio. Ele começou a fazer uma oração para si mesmo e não para Deus. Ele começou a olhar intensamente para si de maneira narcisista. Qual que é o mito do Narciso, né? Já ouviram o mito do Narciso? É aquele homem vai na beira do rio, mas não era pescador, viu? Vai na beira do rio e o seu reflexo
ele achou tão belo ali no rio e não conseguiu sair ali do seu reflexo e ficou ali o tempo todo admirando aquela imagem dele no rio, mas morreu, porque não conseguia mais sair dali e ficou cultuando a si mesmo ali na imagem. É o mito do narciso, o narcisismo, o olhar só para si, para si, para si, e esquecer as demais pessoas, esquecer a todos. E foi assim que esse homem começou. Fazer uma oração para si mesmo e acusar todos os demais. Olha só tudo que ele falou, né, dos outros, né? Que eram todos ladrões, desonestos, adúlteros. Começou a ver o defeito na vida dos outros. E aí a gente encontra um grande problema também. Você já viu alguém que vê defeito na vida dos outros? Claro que não, né? Você nunca viu isso, né? Defeito na vida dos outros. Mas esse homem aqui, ele faz o quê? Ele começa a ver defeito na vida dos outros, e aí a gente tem que acender um sinal de alerta na nossa vida, na nossa cabeça. Quando eu vejo demais defeito nos outros, será que aquele defeito não está em mim? E aí eu não consigo me enxergar. Eu não consigo me ver. Eu vejo só o outro, mas no sentido negativo. E é um grande erro, um grande perigo que a gente corre se eu vivo apenas para me autoelogiar negativamente. Então, aqui esse homem, ele até começa a se exaltar em algumas práticas da lei. O que acontece? Ali ele começou a falar, eu jejuo 2 vezes por semana. A Torá pedia só 1 vez por ano. Então ele começa aí já se colocar num patamar. Depois eu dou o dízimo de toda a minha renda. A Torá pedia parte da renda. Esse autoelogio faz com que ele se considere realmente um separado. Esse homem, ele merece estar aqui no lugar de Nossa Senhora. E às vezes, o que acontece? Às vezes a gente encontra pessoas, e a gente até brinca, provoca, né? Você não vai confessar? A pessoa fala, eu não tenho pecado, é pior do que esse homem, quando fala assim. Porque é esse olhar para si, sem olhar, na verdade, dentro de si. Como cobrador de impostos. O cobrador de impostos, ele foi aquele que, de uma maneira tão humilde, ele quer conversão. A partir até mesmo dessa leitura aqui, dessa oração que ele faz. Vocês viram onde ele estava, né? O cobrador de impostos ficou à distância. A distância da onde? Do altar, no templo. Ele ficou lá, bem distante do local onde ele poderia estar, ele não quis se aproximar. Já nesse sentido humilde, não, eu não posso. Eu tenho vergonha de levantar a minha cabeça para olhar para esse Senhor. E aí ele faz uma única oração, mas que brotou do coração, aquela, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Uma oração que nós chamamos de oração de Jesus, porque é uma oração que nós sempre nos colocamos na linhagem de Jesus, no segmento de Jesus, e aí essa oração ela vai predominando em minha vida como uma jaculatória, para eu ter sempre Jesus como a minha imagem e semelhança, no sentido de fazer tudo o que Jesus fazia. E a melhor coisa para começarmos o segmento de Jesus é reconhecer a nossa humildade, é reconhecer os limites que nós temos. Mas por que fazer isso? Porque é pela confissão dos nossos lábios que a graça entra na nossa vida. É pelo reconhecimento da humildade do nosso coração que nós vamos ser capazes de fazer aquela oração que ouvimos no livro do Eclesiástico hoje. A oração do humilde. É isso que o Senhor quer de nós. Um coração humilde. A oração do humilde faz o quê? Atravessa as nuvens. Chega ao coração de Deus, porque é uma oração humilde. Aquela oração do fariseu aqui é uma oração soberba, uma oração que realmente não traz
aquilo que realmente Deus quer fazer para ajudar aquele homem. Mas o cobrador já fez de outra maneira. E quero lembrar aqui que o cobrador de impostos era aquela pessoa mal vista. Ainda bem que só no tempo de Jesus, né? O cobrador de impostos não era bem visto nesse tempo, né? Então eu até brinco às vezes, né, que as pessoas preferiam ver o diabo do que o cobrador de impostos, né? Brincando mais ou menos assim, porque era uma pessoa malquista, né, na sociedade. Infelizmente na semana que vem, né, mas porque nós vamos celebrar finados semana que vem, mas seria o evangelho de Zaqueu. Lembra que Zaqueu era um cobrador de impostos? Ele teve que subir lá numa árvore, né, para conseguir ver Jesus, mas não só por conta disso, mas porque se ele ficasse no meio do povo, ele ia ser linchado. Ninguém gostava dele. Não só pela baixa estatura apenas, mas porque ele não poderia ficar junto ali com o povo. Então, o cobrador de impostos não era bem visto, mas ele quer mudança, quer conversão do coração, quer realmente olhar para si. E aí que vale a pena, eu já falei aqui algumas vezes, volto a repetir, que a única pessoa que nós temos assim, que olhar de maneira intensa para assemelhar a nossa vida e querer ser como é a do Cristo Jesus, que teve um coração manso e humilde, um coração que só soube amar, um coração que só soube praticar a justiça e viver a misericórdia. Então, nós vemos nesse evangelho que a salvação, a justificação, ela acontece para os corações mais simples. As orações daqueles que são mais humildes são as orações que Deus ouve verdadeiramente. E aí temos que ter um cuidado de como estamos rezando. E por isso que essa parábola é para nos ajudar na nossa vida de oração. Santo Agostinho sempre falava de uma maneira tão bonita: antes de começarmos qualquer pedido a Deus, qualquer rito, qualquer situação que vamos nos aproximar de Deus, a primeira oração nossa é fazendo o pedido de perdão. Até mesmo na nossa missa, nós nos acolhemos todos no canto de entrada, todos, se fosse ver, a todos para estarmos na procissão de entrada, né, fazendo uma grande festa entrando, mas pastoralmente isso não acontece porque não dá, né? Mas é importante isso, né? Essa acolhida que acontece na procissão de entrada, todos os gestos que acontecem, mas ali logo em seguida vem um ato penitencial. Para tirarmos todas as barreiras e o nosso coração totalmente voltado para o céu, para sermos aí agraciados por Deus nos pedidos que vamos fazer na liturgia, na nossa oração. E aí o último versículo do Evangelho falou o que hoje, né? Pois quem se eleva será humilhado. O fariseu se elevava demais. E esse humilhado aqui não é aquele humilhado da palavra humilde, é aquele humilhado de desprezado. Quem se eleva será desprezado. Não vai ter vez, não vai ter voz, porque não é essa a postura que Deus quer de nós. Mas aí depois vem a continuação da frase. E quem se humilha, do verbo da humildade mesmo, né? Da humildade, daquele que vem debaixo da terra, do mais profundo reconhecimento de si mesmo, será elevado. Senhor, eu sou esse daqui que estou aqui diante de ti. Senhor, eu me entrego totalmente assim como sou, mas quero mudança. Quero momentos alegres em minha vida. Quero recomeçar contigo. E é o grande motivo do nosso poder celebrar bem, até mesmo todos os dias, no final do nosso dia, nós falarmos como São Paulo, quando a gente colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim, de uma maneira tão bonita, com tanta fé:
Combati o bom combate. Completei a corrida. Guardei a fé. Todo dia será essa nossa jaculatória. Na hora que, antes de dormirmos, porque nós combatemos o bom combate espiritual durante o nosso dia. Né? São Carlo Acutis sempre dizia, não eu, mas Deus. Né? Esse combate interno que nós temos que ter todo dia no nosso coração para permitirmos que somente Deus fale em nós. E aí reconhecemos a nossa humildade. Completei a corrida da missão. Durante todo o dia, nós corremos para lá, para cá, fazemos isso, falamos com tantas pessoas, mas não podemos esquecer a missão. E São Paulo fez isso. Rodou para tantos lugares, correu para ir ao anúncio da missão, falar realmente desse Cristo que habita nele. E guardei a fé. A batalha da fé. No sentido de anunciarmos, de perseverar nos valores de Deus, com os valores de Deus em nossa vida. Então que essas leituras nos auxiliem para rompermos essa estética apenas que o fariseu vem nos colocar. A estética da aparência. Né? Aqui no tempo bíblico e lá na Patagônia, tem muita gente que gosta de aparecer. Já viu gente que gosta de aparecer? Se você já foi Patagônia, você já viu. Né? Mas, infelizmente, alguns tipos de oração, até mesmo dentro da igreja, são para o autoelogio e não para Deus. Tenhamos esse cuidado de olharmos para Deus, para sermos elevados com Ele.